Três dias de saudade aqui do canal, porque eu tava de folga, tirei um tempinho pro Vasco da Gama sair da minha mente por alguns dias para que eu pudesse voltar a ter paz. Mas hoje, segunda-feira, o Amiga do Canela está de volta para te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, em uma semana que se espera novidades. Se esperam novidades, que sejam mais de um. Por quê? Paulo Brax tem aí 16 dias para trazer reforços para o Vasco. Hoje, Ramon Dias, o nosso novo treinador, foi apresentado no CT Moacir Barbosa. Mas o tema desse vídeo, e tá na capa, você veio aqui para ver, são as saídas. Alguns jogadores próximos de deixar o Vasco da Gama e próximos aí a ir para outros clubes. Além disso, cadê as chegadas? Lanzini ficou muito distante, Borré tão distante quanto outros jogadores que a gente está querendo tanto, cada vez mais distantes. E nesse vídeo eu vou explicar algumas situações. O Vasco volta a campo às 6h30 da tarde no domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário. Vai ser a estreia de Guerry Medel com a camisa 5 do Gigante da Colina e também a estreia de Ramon Dias. São Januário estará com estádio portões fechados. Não teremos torcida nessa partida por conta da punição. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pegar aqui o nosso companheiro de todas as tardes, o nosso Martelo. Vou pedir para você ir ali no canal, ali no botãozinho do like ali, dá um like, deixa ali o seu comentário também, inscreva-se no canal, vem para o grupo de Telegram grátis aqui do canal Os Vascaínos. Você tem o link aqui no primeiro comentário fixado. E se você quiser ir para um grupo aqui cheio de sorteio, participação de bolão, participação de Liga do Cartola, tudo isso valendo camisa oficial do Vasco, você vascaíno se torna membro aqui do canal Os Vascaínos. Aqui na descrição do vídeo te ensina a ser membro Pix ou você virar membro pelo botão Seja Membro, que está logo aqui abaixo do vídeo. Rapaziada, Ramon Dias foi apresentado agora há pouco, a coletiva durou muito pouco, achei muito estranho, uma coletiva com uma duração tão curta, uma coletiva com pouquíssimas perguntas, nem todo mundo que estava lá pôde perguntar, o que eu acho muito errado, já que você traz um treinador grande, o atual vice-campeão mundial de futebol, para ser o novo treinador. Muitas perguntas eram para ter sido feitas e não puderam ter sido feitas. Por quê? Porque pouca gente perguntou, inclusive algumas perguntas muito, mas muito leves ali dentro dessa coletiva, perguntas sobre expectativa, sobre semelhança com River Plate e outras coisas, num momento em que Ramon Dias talvez devesse responder um pouco sobre os problemas atuais, os problemas que estamos vivendo, a 19ª colocação, a ausência de reforços, a qualidade baixíssima desse elenco. Isso aí ficou por perguntar e acabamos não tendo a resposta. Mas dá para destacar nessa coletiva de apresentação, Ramon Dias disse que o Vasco vai se reforçar. Fiquem tranquilos porque iremos nos reforçar. Nós temos aí mais 15 dias, foi assim que ele disse, são 16 dias contando com hoje. Nós temos aí mais 15 dias para buscar reforços, estamos trabalhando, eu estou trabalhando junto com o Paulo Brax para isso, foi exatamente o que ele disse e acredita que o Vasco terá uma equipe bem reforçada. Falou também que na partida contra o Atlético já vai dar para ver mudança, vai dar para ver que o time do Vasco está mudando na mão de seu treinador. Um time que ele vai querer ver em campo aguerrido, que briga pela bola, que é intenso, que busca tentar vencer a partida o tempo todo. Um time com cara de time vencedor. É isso que Ramon Dias prometeu na entrevista coletiva agora à tarde. Mudando o tema do nosso vídeo, já falando da questão de Ramon Dias, vamos falar sobre os nomes que podem estar saindo do Vasco. Eu tenho aqui na nossa pauta nomes saindo e pouquíssimas chegadas. Antes de falar dos saindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Vou falar de chegada. Lateral esquerdo, Jefferson, apuração do nosso amigo Juninho, do canal Machão da Gama, é jogador da mira do Vasco. Lateral esquerdo de 26 anos, 1,76 m, é cria do Goiás, mas foi se profissionalizar no Atlético Goianiense, está lá, jogou a Série A do ano passado, está jogando a Série B com o Dragão agora em 2023, estando ali na 8ª colocação da competição. O Jefferson é um jogador de poucas assistências em seu currículo, pouquíssimos gols também em seu currículo, mas um jogador que defensivamente, ao que parece, é muito bem aplicado.
O Jefferson viria para ser o reserva de Lucas Piton. Aquele cara para ficar ali à disposição. Uma composição de elenco. Não vai ser um jogador que vai chegar, vai assumir posição e vai jogar até o final do ano. Não. Vai ser realmente um jogador para reserva. O Vasco busca contato, já está em contato com a diretoria do Dragão para fechar essa contratação. O staff do jogador tem o interesse em vê-lo no Vasco, é uma grande oportunidade de jogar numa equipe grande, e agora vamos aguardar para ver o desenrolar disso aí. E aí, você conhece o Jefferson aí do outro lado? Já assistiu jogos desse jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse atleta que chega para compor elenco. Então, a princípio, eu prefiro ficar tranquilo antes de martelar essa contratação. Porque a minha grande preocupação são algumas saídas acontecendo. Pedro Raul, adeus. Está indo embora para o Toluca, equipe mexicana. O Vasco vai receber 12 milhões e 900 mil reais pela chegada, aliás, pela saída de Pedro Raul. O jogador já deve ir embora para o México nos próximos dias, já não vai treinar nem jogar pelo Vasco. 12 milhões e 900 mil entram esse ano, agora em 2023, na assinatura do contrato, e depois mais 12 milhões e 900 entram na segunda parcela no ano que vem. Pedro Raul foi comprado pelo Vasco por 10 milhões de reais. O Vasco está lucrando uma boa grana, dobrando a grana que colocou no Pedro Raul nessa venda, o que pode permitir ao Vasco ir ao mercado buscar outros jogadores. Mas aí, será que com o Luiz Melo e Paulo Brax isso pode vir a acontecer? Eu tenho as minhas dúvidas e minhas preocupações que eu não posso esconder de você, torcedor. Muita coisa precisa ser respondida dentro do Vasco. Luiz Melo precisa falar, precisa dar uma entrevista coletiva e explicar por que do Vasco estar com o nome tão ruim, com tanta falta de credibilidade no mercado por não pagar parcelas de jogadores comprados. Ele tem que explicar isso para o seu torcedor, ele tem que explicar o porquê de talvez estar faltando grana para essa janela de transferências. O Vasco está vendo aí, o Vidal, por exemplo, acabou de ser contratado pelo Atlético Paranaense, já estreou e já está jogando. E aqui, quantos jogadores serão contratados? Cadê os jogadores que chegarão para jogar de forma a serem titulares? Eu vejo o Guilherme Medel, um cara que vai realmente ajudar muito, vai ser um titular. Mas Maicon, Serginho, será que realmente é isso? Ou é esse o nível que esses caras estão querendo pro Vasco da Gama? Eu não consigo entender e fica aqui esse questionamento. Agora seguindo falando sobre saídas, Boca Juniors quer Luca Orediano. Está de olho no jogador, entra em contato com o Vasco pede um tempo para avaliar, quem sabe utilizar Luca Orediano como uma moeda de troca ou alguma coisa do tipo. De fato, vascaíno, é muito difícil uma negociação ou negociar o Luca Orediano no momento pelo seguinte: ele está em baixa, ele está desvalorizado. Quando o Vasco pagou 21 milhões de reais por esse jogador, o Luca Orediano era um cara valorizado. Outros clubes do Brasil e até de fora estavam monitorando. O Vasco foi lá e conseguiu fechar essa contratação. A diferença de agora é que o Luca Orediano chegou aqui, não se adaptou e está mal. Outro fato que faz com que o Vasco não queira negociá-lo, talvez agora, é a chegada de Ramon Dias, um treinador muito renomado na Argentina. O Luca Orediano agora sabe que estará trabalhando com um grande treinador que é compatriota dele, falam a mesma língua, e pode ser esse um fator de virada de chave, um divisor de águas na vida de Luca Orediano dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, isso tudo será pesado, será muito conversado antes de uma negociação. Por exemplo, o Vasco não vai aceitar vender o Luca Orediano por menos do que pagou. O Boca talvez não queira pagar 21 milhões. Ah, mas um empréstimo pode vir a acontecer. Esse empréstimo como? Com obrigação de compra. Porque se for um mero empréstimo, simplesmente para o jogador ir para lá, jogar ou não, se pode ser que aconteça dele se desvalorizar ainda mais, caso vá mal no Boca Juniors, o Vasco pode perder muito dinheiro com essa negociação. Então é muito importante que se tenha calma. Outro jogador saindo do Vasco por empréstimo ainda em moldes que não sabemos quais serão, é Riquelme. O Lucas Pedrosa trouxe agora há pouco no Twitter dele a informação que Riquelme será emprestado com destino a algum clube europeu. Provavelmente o Riquelme deve jogar em algum clube pequeno na Itália, na Espanha, para ganhar experiência, ganhar rodagem, e aí saberemos aquela
Quais são os moldes? Quais são as formas desse tipo de negociação para esse jogador ser emprestado? Porque o Riquelme vai ter que se valorizar, ele tem contrato com o Vasco, o contrato dele é grande, é longo com o Vasco, ele vem de uma lesão grave de joelho, ele não está com ritmo de jogo, ele vai precisar ganhar ritmo, então o Vasco entende que é o melhor momento para emprestar. Mas vai ser muito importante que a gente tenha realmente essa nossa ideia dos moldes dessa negociação para que a gente possa dar sequência à carreira e, quem sabe, a valorização desse nosso ativo. Rapaziada, olhando aqui a nossa pauta, São Januário recebendo uma pintura nas arquibancadas. As fotos estão rodando por aí, eu posso colocar aqui também, é claro, rodando aí as fotos das pinturas de São Januário, ao que parece. Vão começar a fazer um processo de melhorias nos arredores do estádio, dentro do estádio. Pelo menos como a gente está falando, um carinho, um talento, uma pintura limpa, limpeza, planta saindo de janela, pelo amor de Deus, isso é horrível. Cadê a diretoria de patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama para cobrar isso, para cobrar que aconteça? Você que não está sabendo, a 777 hoje ela aluga o estádio de São Januário para o Vasco jogar. O estádio de São Januário segue sendo da associação. E aí fica aquela questão. O clube, aliás, a 777 que aluga, não quer gastar dinheiro em algo que está alugado, e o Clube de Regatas Vasco da Gama, a associação, talvez não tenha grana para poder manter. E aí fica esse conflito horroroso, e quem perde é você, sou eu, somos nós que frequentamos o estádio. É você, vascaíno, que às vezes não frequenta porque mora longe e é tão vascaíno e tão importante quanto a gente, que vê o estádio do seu clube nessas condições, vê gente falando mal, tem que aguentar pilha, ouvir gracinha. Então tá na hora realmente de que essas pinturas aconteçam, que esse carinho aconteça e que São Januário seja sempre muito respeitado e muito bem cuidado, o nosso patrimônio, aquele templo que erguemos para vencer. Rapaziada, hoje às 8h30 tem live ao vivo, não tem conversa, hein? É live ao vivo no canal Os Vascaínos, às 8h30. Eu, Lineker e Mário Coelho, tô voltando de folga, matando a saudade aqui do canal, para falar muito, mas muito mesmo de Vasco com você. E eu vou estar aqui, vou estar te esperando pra gente trocar aquela ideia, fazer aquela live, falar de muita coisa. Afinal, vou dizer uma coisa para vocês, são 2 próximas semanas de muita agitação aqui no canal. 16 dias, galera. 16 dias para acabar a janela de transferência. Agora, milhares de nomes serão realmente cogitados. O Vasco vai continuar tentando milhares de nomes. Por exemplo, o Lanzini, que é um jogador que todo mundo queria ver aqui, tá difícil, tá muito difícil. Que é a real da situação de negociações do Vasco? O Vasco está em 19º no Campeonato Brasileiro. A vinda do Ramon Dias foi estratégica até para isso também, para que o Vasco possa voltar a ser um clube que seduza bons jogadores. No atual momento, fica difícil. O Ramon Dias agora, na sua entrevista coletiva mesmo, acabou de dizer, é complicado demais algumas contratações, temos que negociar. Por quê? O camarada vai lá, vai olhar o clube. Pô, e aí, o Vasco tá pagando, tem que estar com dívida, como é que tá? Pô, o Vasco comprou, sei lá, pegou emprestado o Matheus Cocão e não pagou ali o dinheiro que deveria ser pago. Ou então, o Vasco comprou o Léo Pelé e deve parcelas ao São Paulo, deve parcelas ao Corinthians. O cara já bota o pé no freio. Aí o camarada chega e fala, não, mas o salário em dia, paga salário em dia direitinho. O cara, opa, beleza, tá certo. Agora vamos olhar o plantel, vamos ver os jogadores. Caraca, o Vasco tá com jogadores muito em baixa, tá mal. Posição da tabela, 19º. Aí o cara olha, tem uma proposta, por exemplo, Lanzini, do River Plate, onde ele vai ganhar menos do que aqui. O Vasco cobre salário pelo Lanzini. Só que a situação é simples. Lá ele vai brigar pelo título argentino, no clube do coração, no país que ele nasceu. Situação completamente diferente do que ele viveria aqui no Vasco da Gama. Então pesa, não adianta a gente dizer que não pesa. O momento atual do Vasco, a baixa credibilidade está atrapalhando o Vasco nos movimentos de mercado. Situação do Borré, mesma coisa, excelente atacante, muita gente criticando. Borré é um excelente atacante, eu busco no aeroporto, se vier. Muito bom jogador, tem tudo para chegar aqui e ajudar, mas é aquela questão, é um jogador que saindo do Eintracht Frankfurt, né, clube alemão, ele terá mercado na Europa, ele terá outras propostas, e quando o Vasco precisa brigar com outros clubes por contratações, outros clubes estando numa situação bem mais tranquila dentro da temporada,
fica muito complicado para o Vasco conseguir efetuar, concretizar algumas negociações. Por exemplo, o Vasco chega para negociar com um jogador que pediria 200 mil por mês, o cara pede 500, porque ele sabe, dentro de uma mesa de negociação, estratégias acontecem. O clube mais desesperado vai ter mais obrigação de contratar. Então o cara que está ali guiando a negociação, que não é o jogador, é o empresário dele que faz isso, o camarada vai e joga a cifra lá para cima, sabendo que a necessidade daquele clube vai fazer com que ele se sinta obrigado a talvez pagar um pouco mais para ter um jogador para qualificar o seu elenco. Então a situação do Vasco hoje é essa. Teremos aí agora 16 dias de muita notícia, muitos nomes especulados, muita coisa para cobrar, muita cobrança. Então, a partir de agora no canal, eu começo e entendo que é um começo de semana, a partir dessa segunda-feira, de 2 semanas muito, mas muito agitadas aqui no canal Os Vascaínos. E nós estaremos, eu, Lineker e Mário Coelho, buscando o tempo todo informações exclusivas, apurando notícias, descobrindo nomes, buscando saber as situações das negociações do Vasco, até porque o Vasco ainda aguarda a resposta do Lanzini, que estão dizendo que já recusou. O Vasco ainda aguarda resposta do Lanzini, aguarda alguma resposta de contraproposta a respeito do atacante Borré e também de outros jogadores que o Vasco mantém nomes a 7 chaves. Fica difícil da gente descobrir, mas o Vasco segue na mesa de negociação para tentar trazer. Tô aqui passando pano dizendo que a SAF está correndo atrás. Não, tá atrasado, tá demorado. Paulo Braga está brincando com a cara do torcedor. Chega, ninguém aguenta mais. Entendo tudo que eu expliquei para você aqui agora. O porquê de estar tão difícil de acertar com certos nomes, mas também não é culpa minha. Não fui eu que montei esse elenco, não foi você que montou esse elenco, e agora quem montou e quem colocou o Vasco na situação onde está dentro da tabela hoje tem a obrigação de correr atrás e resolver esse problema e acertar com os jogadores. Então tá na hora de abrir o cofre, colocar o dinheiro na mesa, acertar com esses caras para que a situação desse time aqui melhore e melhore muito se quisermos nos manter na Série A. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu te agradeço muito. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa aqui o seu comentário com a palavra Vasco da Gama em letra maiúscula, que eu vou ler o seu comentário hoje às 8h30 da noite, aqui no canal Os Vascaínos. Eu, Lineker e Mário Coelho, falando muito de Vasco da Gama e te informando de tudo a respeito do nosso gigante da colina. Tamo junto, aquele abraço apertado e valeu! Ah, eu já tava me esquecendo de uma saída que eu lembrei agora, hein? Eu gravo tudo de primeira. Juan Cruz tá indo embora pro Ludogorets. O Vasco vai ter que trazer a camisa 9. Os 2 centroavantes estão saindo. Juan Cruz e Pedro Raul. E agora? Quais serão as reposições do gigante da colina? Tamo junto, aquele abraço, rapaziada, e valeu!